E aí, beleza? Bem-vindos mais uma vez à Gruta do Monge, ao meu, ao seu, ao nosso espaço. A gente pode trocar uma ideia aqui, refletir sobre os nossos pensamentos. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre... É o seguinte, mano. Tem pessoas que têm, né? Os chamados fãs. Tem fã-clube de tudo aí, de cantores, de celebridades, né? Tem pessoas que têm os seus ídolos, né? São ídolos, né? Chamado de ídolos. Então, tem pessoas que têm. Eu, particularmente, nunca me liguei nessas paradas, sabe? De ídolo, né? Essas paradinhas aí. Eu nunca me liguei nisso daí, não, cara. Mas só que, assim, eu também não sou hipócrita, quase que não sai. Hipócrita, tá ligado? De não admitir de que eu tenho alguns atores, né? Algumas celebridades e tal, alguns cantores, né? Também, dos quais eu não é que eu idolatro, nem sou fã, assim, tipo, né, fervoroso, mas eu admiro, né? Eu admiro alguns atores aí, celebridades. E o que eu quero dizer com isso, cara? Sem mais rodeios, hoje eu quero falar sobre o Arnold Schwarzenegger, cara. Porque eu sei, né, cara? Eu vejo hoje em dia, de vez em quando eu vejo alguns vídeos aí e tal dele. Ele tá bem... Ele já tá de idade, né? Ele já é idoso e tal, ele tá bem velhinho. Mas, cara, independente disso, esse cara, mano, o Arnold Schwarzenegger, cara, ele tem uma trajetória de vida. Ele como ser humano, cara, ele é um ser humano, sei lá, cara, ele é um ser humano, tipo, cara, que tem exemplo de vida, sabe? O cara tem exemplo de vida, né? Entendeu? O cara, você vê, né? Ele é austríaco, né? Chegou nos Estados Unidos lá, mal conseguia falar o idioma, o inglês e tal. Teve que se virar. Tem outros atores também, né? Ele, assim como outros, né? Da época da Era de Ouro, né? Dos heróis casca grossa, né? Daquela época lá que tinha o Rambo, né? Do Sylvester Stallone, tinha o Chuck Norris também, que já faleceu esses dias aí, esses tempos atrás, né? Que tinha o Braddock e o Lobo Solitário lá, tinha o Jean-Claude Van Damme também. Jean-Claude Van Damme, né? Jean-Claude Van Damme também, que também tá nesse hall aí também dos atores, né? Casca grossa, enfim. Mas voltando aqui, cara, pro o Arnold Schwarzenegger, você vê, o cara é um exemplo, né, de vida, né, e como realização pessoal. Você vê que o cara foi Mr. Olímpia, 7 vezes consecutivas. 7 vezes consecutivas o cara foi campeão do Mr. Olímpia, velho. Tá ligado? Depois se aposentou, mano. E tipo assim, tá ligado? Eu também não li a biografia dele,
E não sei tudo sobre ele, né? Mas o que eu tô falando aqui foi as informações que eu adquiri ao longo dos anos aí, né? E ele foi campeão do Mister Olímpia, né? Depois o cara foi ator, se tornou ator, né? Depois o cara simplesmente se tornou o governador da Califórnia, que era o local lá, né, onde ele fazia, onde tinha até a academia, né, onde ele fazia, né, preparação lá para os campeonatos e tudo, né, tinha o Golden Gym, se eu não me engano, acho que é a academia onde ele praticava, né, fazia musculação lá e tal. E é isso, cara, mano, ele é um ser humano incrível, cara. Ele é um ser humano incrível. E ele passa, né, aquelas reflexões dele e tal sobre autoestima, né, sobre a pessoa ter foco, né? Aquele documentário dele lá mesmo, lá do Homem dos Músculos de Aço lá, né? O Pumping Iron, né? Pumping R. Meu, você vê ali que o método de treino do cara era surreal, cara. Coisa de louco, bicho. Ele falou, não, tem que provocar um choque no músculo e fazer o músculo crescer na marra. Ele e aquele colega dele lá, o baixinho, o Franco Columbo, que já não está mais entre nós também. Logo mais, infelizmente, né? Essa que é a realidade, ninguém vai ficar para semente aqui. Logo mais, eu espero que não tão breve, né? Que isso dure mais alguns anos. Mas logo mais é o Arnold também que vai se despedir. Enfim, cara, isso não é... Esse é o destino de todos nós. Mas o mais importante é o legado que você deixa, né? E com certeza, principalmente, tudo bem, né? A gente sabe que houve, né? Ele não é o único, mas os caras falam que chamam ele, né? Você vê que nas academias tem o pôster dele e tal, né, mano? Todo, né? Aqueles pôster dele assim, ó, assim e tal, né? Fazendo assim, né? Você vê que o cara, ele é um ídolo, cara. Ele é um ícone, né? Pensou no esporte lá, mano, lembra dele, porque, tipo, fala que é o pai do fisiculturismo, cara. Ele é fantástico, cara. Arnold Schwarzenegger é fantástico. E os filmes dele, né? Que nem o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro. O 1 e o 2. Né? São sensacionais. Mas o 2, bicho. O Exterminador do Futuro 2, cara. Pra mim, na minha opinião, é considerado o filme de ação quase perfeito. E eu não tô falando aqui com exagero não, cara. Eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme. O Exterminador do Futuro 2. Porque, meu... Cara, ele é assim, mano. Ele começa, tá ligado? Ele tem um ritmo frenético, aquele filme, cara. Que ele te prende de uma tal forma, né, cara? Então, ele é um filme de ação, mano, pra mim... Eu considero ele como um filme de ação quase perfeito, mano. Foi difícil ver um filme tão extraordinário quanto o Exterminador do Futuro 2. Entendeu? Então, cara, pra mim, e o Conan também, o Bárbaro, né? Conan também, eu perdi as contas também de quantas vezes eu assisti o Conan, né? Principalmente o primeiro, né? Sabe, o Conan, o Bárbaro, né? Você vê que ele mal fala no filme, hein? No Conan, o Bárbaro. Mas a atuação dele ali, tem muita gente que critica, né? Falando, a atuação dele foi mediana e tal, mas ele mal conseguia falar, acho que ele tava ainda aperfeiçoando ainda o idioma, sabe? Mas mesmo assim, cara, mesmo sob essas circunstâncias aí, ele ainda
Pra mim, assim, que nem eu falei, volto a dizer, uma opinião pessoal. Pra mim, ele teve uma atuação incrível ali, porque depois de... Quando você é pivete, você assiste esses filmes, você só quer saber só da parte da batalha ali e tal, né? E tudo, mas se você assistir hoje em dia, que nem o Conan o Bárbaro, ele tem toda uma mensagem que ele te passa por trás daquilo ali, sabe? Que nem o Enigma do Aço, quando ele volta a treinar, né? Que destruiu, logo no começo do filme, a seita lá do Tulsa Doom, né? Destrói o espírito de guerreiro dele, o espírito de batalha dele, depois ele ter, né, ser escravizado e tal, e ver a mãe dele sendo morta na frente dele. O espírito de guerreiro dele praticamente foi, né, estilhaçado ali, né? Espedaçado, né? E suprimido. Mas depois, com o tempo, quando ele começa a treinar e tal, mano, ele vai lá, treina com os mestres lá, mestres do Oriente até, mano. Aí você vê ele assim com a espada assim, ó. Você vê que ele dá aquele sorriso assim, ó. Ele sente prazer, tá ligado? No que ele tá fazendo ali, e ele resgatando o seu espírito de batalha de volta novamente, tá ligado? O bagulho é da hora, filho. As mensagens também. Quando o Doom, Tulsa Doom fala lá: filho, o que você acha que tem mais poder? A mão que segura a espada? Não, como que é? A espada ou a mão que a segura? O poder está na espada ou na mão que a segura? Aí ele olha lá pra cima lá, mano. Aí ele fala pra moça lá: venha, minha criança. Ela já tá hipnotizada, né? Já tá sobre a hipnose, sobre o encantamento dele lá. Venha, minha criança, venha. A mulher nem pensa, não pensa duas vezes e se joga de lá de cima e se suicida, né? Aí ele fala: veja, isto é poder. Ou seja, né, ele mostra que o poder está na manipulação, cara. E não é assim hoje em dia, no mundo que a gente vive aí. Pessoas que vivem manipulando, principalmente a mídia, né? Pessoas que, né, entram na mente, né, de outros indivíduos aí e consegue causar uma religião, né? Principalmente, consegue causar uma lavagem cerebral, mano. Se fala, faça isso, a pessoa faz, sem pestanejar, né? Enfim, bicho, aí você começa a entender, tá ligado? A mensagem, tá? Do filme, e, mano, e o Arnold simplesmente fazendo assim com aqueles... O catar, né? Todo cheio de sangue assim, ó. É louco, mano, não tem... O bagulho é muito louco, filho. Sem palavras, tá ligado? Enfim, cara, tô passando aí só pra encher o saco de vocês, tá ligado? E falar o quanto eu tenho admiração por esse ator, e pela pessoa também, né? Ele ajuda também as causas aí humanitárias também. Ele estava falando lá sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia lá também, para nunca apoiarem isso daí, porque era um absurdo e tal, né? E enfim, cara, Arnold Schwarzenegger, velho, ele vai... É louco, vai não, já, né? Já entrou já pra construir um legado sensacional, cara. E é isso. Beleza, mano? Quem gostar do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ajude-nos a espalhar a palavra. Beleza? Ajude-nos a crescer e a ganhar notoriedade aqui no universo do YouTube. Faça a sua lição de casa aí. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aí. Fui! Por enquanto.